Salve galera, estamos de volta com mais um podcast Serra Grooves. Nesse episódio especial, trazemos mais uma vez 3 entrevistas com artistas da Serra para falarmos sobre a música na cena cultural serrana. Eu sou Pepa Rosa Costa, radialista, músico e produtor audiovisual nascido e criado aqui em Nova Friburgo. Essa é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo em conjunto com o Fundo Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural e Governo Federal. Dentro da nossa música independente, convidamos artistas de diferentes estilos e trajetórias. Seus nomes são Ágata, cantautora de voz marcante do selo Porangareté, Lucas Vieira, jornalista musical, pesquisador e baixista, e Dalmo Latini, músico, ator e professor, representando a palhaçaria. Começamos com Ágata, que em 2019 lançou o maravilhoso disco Do Lado de Lá, disponível nas principais plataformas digitais. Além de fazer shows em Lumiar e São Pedro da Serra, já participou de eventos como Serra Folk Festival e Aldeia Rock Festival. Estou aqui com Ágata Blue, grande artista, cantora, compositora. E aí, como estamos? Tamo bem. Revitalizados. Queria começar perguntando como começou a sua relação com a música? A relação com a música, eu comecei aquela coisa de sempre, né? Eu acho que sempre cantei, sempre foi o karaokezinho ali, sempre esteve presente, acho que desde os meus 5 anos de idade, aquela coisa, sempre fui de cantar, mas eu comecei a me interessar bastante e ficar meio viciada no blues, enfim, em conhecer mesmo as coisas na adolescência. Aí tive uma bandinha, teve uma época que eu fui até agente de uma banda, eu não me botava muito como atora, mas me botava como uma produtora e tal. E fazer evento. E aí, essa coisa de faculdade, tudo isso, eu dei uma murchada, uma adiada nos meus planos. Acho que eu não me sentia muito merecedora de me botar como cantora em qualquer lugar e tal. Então, eu fiz faculdade, fiz o curso de cinema, curso de filosofia, ainda estou cursando filosofia, né? Dei uma trancada, mas voltei agora. E aí, foi em 2016, 2017, que eu fiz uma parceria com o Pedro Friedrich, de Friburgo, que foi assim, a parceria que eu fiz com ele foi aquela coisa, uma amiga minha que achava minha voz bonita, em rodinha, né, de amigos, ela tinha um restaurante, a família dela, chamado Campestre. Conheço essa galera toda. Né? Gosto muito deles, cara. Mas foi a gatinha, a Ágata La Pedra, né? Que fez a doida ali, viu o cara cantando blues, sabia que eu gostava muito. Aí falou, ela pode dar uma canja? Aí dei uma canja, troquei uma ideia com ele. Quando foi? Algumas semanas depois, assim, umas 2 semanas, eu não morava na Serra, eu morava em Niterói. Eu ia pra lá porque eu tinha uns amigos, né? Faculdade, tem friburguense pra caramba em Niterói, tem niteroense pra caramba. Tem muito, é verdade. E um intercâmbio ali, já bem oficializados. Aí eu tava no Mercadão Central ali, na rodoviária, né? E tava rolando um eventaço. E o Pedro tinha feito 2 shows seguidos. E ele tava assim, sobe. Ele só chegou pra mim e falou, sobe. Vai cantar, vai me ajudar aqui, vamos. E fez muito sucesso, assim. Tiveram muitas fotos. E chamaram a gente pra fazer alguns outros shows. E eu fiquei tocando com ele. Eu fiquei, cara, que doideira, né? Tô me pagando cachê. Uma perspectiva totalmente diferente da música ali também, que se apresentou. Fizemos um vídeo na internet cantando Janis Joplin ou Amy Winehouse. E o Rodrigo Garcia assistiu esse vídeo e me mandou uma mensagem. O Rodrigo Garcia, ele é o diretor musical, dono do selo da Porangareté. Sim. E me mandou uma mensagem e já meio que, foi começando a me abrir portas pra, mas você o quê? Você canta na noite? Qual é o seu... De onde que você vem? O que é isso? Como é que te achei? Enfim, aí ele foi me apresentando um caminho pra eu começar a pensar em música e, de fato, construir repertório e tudo mais. Eu já ia te perguntar justamente como é que você chegou no Porangareté e você já respondeu, né? Muito maneiro.
E quanto à questão de composição, eu cheguei a notar, eu tentei pegar pelos créditos, né, todas as músicas que você teve participação ou compondo sozinho ou compondo em conjunto, geralmente com o Gui Flaming. E eu queria saber como é que foi escrever essas músicas, né, em parceria, e como é que foi escrever sozinho também, como é que foi esse processo para você. Agora eu estou encontrando ainda mais, assim, esse lugar, porque quando o Gui Flaming, né, ele é uma máquina, e a gente era casado, então era todos os dias compondo, todos os dias e tal, e a gente achou no meio do caminho, as conjunções ali de composição, foi bem no meio do caminho, mas eu muito tímida de me expressar e tal, eu compunha mais sozinha, aí para trocar com alguém, você não sabe se a pessoa vai gostar do que você fez, é uma coisa muito íntima, né? Agora, os meus próximos trabalhos vão ser músicas 100% minhas, fiz uma música com o Rafael Lorga, inclusive, né? Oh, que legal. Também, que eu tô muito animada, e agora eu tô me firmando e realmente gostando das coisas que eu tô fazendo, não tô fazendo as coisas simplesmente vinha separado, né, a poesia, a melodia, agora tô conseguindo incorporar tudo junto, e é isso, tudo à base de muito sofrimento mesmo, e é isso. O sofrimento tanto de juntar as partes, né, e também de botar para fora questões emocionais via música, né? Para mim, compor poeticamente falando, acho que hoje em dia vem junto, mas tem a ver com exprimir exatamente aquilo que eu preciso falar para me ouvir, né? Então, se eu preciso das palavras certas para me acalmar, porque senão eu vou estar só me iludindo. Então, acho que tem isso, assim, nessa catarse. Pode crer. Catártico, eu acho que é uma palavra que define bem o seu trampo. Catártico, visceral, né? Uma coisa bem intensa, bem explosiva, eu diria. Desses shows que vocês começaram a fazer, eu anotei alguns que eu soube que vocês fizeram, mas eu não, infelizmente, não consegui assistir, né? Mas fala, por exemplo, da sua experiência no Serra Folk Festival. Foi 2018, né? Foi mais de uma vez? Foi uma vez só? Como é que foi? Foram duas vezes, porque foram duas vezes. Tô ficando maluca. É porque eu lembro do show da Júlia no segundo Serra Folk que eu fiz. Mas enfim, o Serra Folk é um movimento que eu sou muito fã, assim. Eu gosto muito da direção que a galera tomou. Acho que foi o primeiro show que eu fiquei animada, porque tinha muita gente que já acompanhava o trabalho. Isso foi antes do disco ser lançado. Foi eu e o Gui, a gente com a cara pintada, tentando fazer o conceito e tal, tentando ali ainda achar a nossa cara, né? Identidade musical, né? Essas coisas. E foi um tributo à Cátia de França no dia, a gente estava festejando ela. E foram muitos artistas amigos maravilhosos. Foi o Chico Chico, foi Daíra, foi João Mantuano, foi a Júlia Vargas, foi, assim, o Duda Braque. Foi uma explosão por Angareté, né? São todos artistas do selo. Sim. Então foi uma animação grande, assim, foi um dia nosso. E sou muito grata, assim, pelos projetos e quero muito participar no futuro também e estar ali. Vocês chegaram a fazer parcerias mesmo com a galera mais velha, não só com a Kátia, ou com outras pessoas também? A Luli também era uma pessoa muito, muito presente, assim. Eu acho que eu sempre fui muito tímida. Uma vez a Luli foi num show meu e do Gui, e ela chegou pra mim e falou: eu vou te dar uma aula de olhar cigano. E aí eu fiquei tão, meu Deus, a Luli vai me dar uma aula. Ela já meio que acompanhava a Daíra sempre trocava com ela, a Júlia também. E é isso, o pessoal que é mais desenvolto. Já tem mais, assim, vai com a cabeça baixada para receber toda essa informação ancestralíssima que elas trazem. A Kátia, o primeiro show que eu fiz com o Rodrigo foi um show no Rádio Vitrola, em Lumiar. Unplugged, a gente ali, acho que nunca tinha acontecido nada no Rádio Vitrola, a gente falou, a gente gosta muito desse lugar, vamos fazer. E ela foi. E ela gosta muito de Hit Ravens, né? A gente trocou um pouco com ela, é muito engraçada. E ela se amarrou na gente tocando Hit Ravens pra ela. A gente cantou aquele Freedom, Freedom. Momento woodstockiano, né? Falando em Woodstock, né, assim, aproveito para dizer como é que foi o Aldeia Rock, né? Vocês fizeram mais de um também, não? Eu fiz só um Aldeia Rock. Foi, assim, melhor show da vida. Normalmente eu toco com os braços para trás.
e com os olhos fechados. Normalmente eu tocava, eu evoluí naquela hora. E esse show foi o show que eu consegui me soltar e dancei pra caramba. Foi um show com banda, a gente fez pouquíssimos shows com banda. E foi sinistro. Muita energia, muita gente, a galera vibrando junto. Ninguém conhecia música nenhuma, assim, né? Além das pessoas que já conheciam o nosso trabalho, tudo música autoral. E o pessoal conseguiu se conectar. Isso bateu muito forte pra mim, porque não é sempre, né? O seu álbum, que é maravilhoso, vocês lançaram no mesmo dia, né? Vocês fizeram um lançamento conjunto, né? Como é que foi isso? Fui eu, o Gui e a Jasmina também. A gente lançou em outubro de 2019. Aí fizemos um lançamento no Lareira das Artes. O disco eu fui me entendendo enquanto fui criando o repertório dele. Então, não existiu o repertório antes da ideia do disco, o que é muito doido, porque normalmente é bem anterior, né? Então, o Rodrigo chegou pra mim e falou, olha só, a gente vai fazer um disco. Tem que fazer um disco, tem essas músicas, aí eu ouvi muita música, muitos parceiros, né? A Duda me mostrou música, a Júlia me mostrou música, o Gui me mostrou música. Aí, acho que a única música que tinha no repertório era Creek Alley, né? Que a gente começou a cantar. É a única música que não é inédita, né? E a gente foi testando. Tinha até uma música do Pedro Luiz que ia entrar, uma música inédita dele, que acabou que não entrou. Enfim, foram muitas reflexões ali para entender o que ia tornar o disco conciso e o que ia mostrar também até onde minha voz podia ir, até onde minha interpretação conseguiria se mostrar, assim, né, de forma a ver com a minha personalidade, que eu cantava na época também. E foi um disco muito conjunto, né? Eu, o Gui, Jasmina, Fidelis, Rodrigo, todo mundo da Porangareté contribuiu um cadinho também. Os músicos foram, assim, incríveis, né? Teve o Zanatelli com o barítono que chegou ali para dar o que o disco precisava, né? Eu acho isso absurdo, porque antes da gente passar no edital do Labsônica, que fez o disco com banda tornar-se possível, ia ser um disco bem mais para folk. Então, que ia ser no estúdio do Rodrigo e tal. E tudo se transformou. Acho que foi isso, assim. Um disco bem... Todo mundo pensando em conjunto como agregar e como expandir essas faixas para ficarem do jeito que ficaram. E eu tenho muito orgulho do projeto inteiro. Eu acho que todas as músicas precisavam daquilo mesmo. A produção musical, a direção musical do Rodrigo foi batata, foi incrível. E é isso. E muito legal essa coisa de... Quase todos os discos do Porangareté são um disco do selo inteiro, né? Quase não é um disco solo de cada um, né? Dá essa impressão, pelo menos, né? Tudo muito coletivo. Muito bacana essa interação entre todo mundo. Esses três discos foram bem assim... Continuo sendo uma novinha, né? No selo. Então não tenho muito como falar sobre os outros. Mas é todo mundo muito interligado, com certeza. Bacana demais essa interação. E falando em interligação, né, vocês também chegaram a fazer um disco coletivo na quarentena, né? Coletânea. E aí vocês fizeram de celular mesmo, né? O primeiro foi de celular. O Rodrigo lançou outro. Acho que teve uma faixa que não foi de celular. Mas é isso, foi bem à distância. Bacana que vocês conseguiram fazer de uma forma que deu para ficar um trabalho muito, muito massa, muito bem feito, com pouquíssimo recurso, né, e tal. Sim. As músicas foram se revelando, músicas que as pessoas estavam fazendo em pandemia e se revelando. A música do Cláudio, maravilhosa, a música do Chico, também demais. E a música que eu cantei, a Fumaça e Gás, também ressalta a minha parceria com a Liv Lagerblat, que é uma poetisa que foi a letra Do Lado de Lá dela, né? E é incrível, e foi muito gostoso a gente se encontrar de novo para poder fazer isso, assim. E agora, os lançamentos, eu estou trabalhando num EP com o Rodrigo, já, e espero muito que, enfim, daqui a uns meses a gente já consiga lançar alguma coisa, porque é uma coisa totalmente diferente. Eu fui compor sozinha, fui compor coco, fui compor forró, fui compor samba, fui compor bolero, fui para um outro extremo, assim, né? E a minha vontade está sendo, né? Em março eu devo me mudar da Serra. E não vou me mudar para lugar nenhum, vou me mudar para aquela coisa bem clássica, né? Eu não vivo em nenhum lugar, vivo no momento. Cidadã da Terra. Cidadã da Terra, exatamente. E aí, com essa coisa de ir atrás, em maio, ir para Pernambuco e ficar um tempo lá e estudar coco e, enfim, botar a mochila
nas costas e sair por aí. Sempre voltando para a Serra, eu acho que é a minha casa mesmo, foi o primeiro lugar que eu decidi sair sozinha para ir para lá, e foi muito importante para mim em vários sentidos, sentido de independência musical, financeira, e foi muito importante para mim. Mas é isso, né? A gente vai agregando, a gente vai estudando e vivendo no momento. Ah, que bacana, cara. Então, temos aí expectativas criadas. Para fechar, você quer dizer alguma coisa para as pessoas que te seguem, que curtem seu trabalho, divulgar coisas? Tem muito lançamento para vir agora, tem clipe para ser feito, tem show ao vivo para ser filmado, tem muita coisa que vai acontecer e uma mudança forte. Eu estou estudando com os meus universitários para tornar o projeto mais caprichoso possível e mais de renovação possível. Nessa pandemia eu consegui muito sair um pouco da minha toca, não no sentido, quer dizer, fiquei na toca, mas podendo sair desse lugar de ter medo de palcos e ter medo de mostrar. Muitas coisas foram caindo, então estou com muito mais peito aberto e mais vontade de mostrar essas músicas que são todas minhas. E é isso, estou animada. Bom, ficamos muito animados também. Estamos compartilhando com você essa animação. Estou doido para ver qual vai ser o resultado dessas próximas empreitadas. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Esse foi o nosso papo com Agatha. Recomendamos que vocês assistam a mini websérie Luminosa disponível no YouTube, que traz 2 vídeos com ela. Agora trocamos ideia com o cordeirense Lucas Vieira, jornalista e radialista. Junto com o músico friburguense João Clemente, ele integra o duo Morgue Street, que tem 2 músicas lançadas no Bandcamp. Estou aqui com um convidado muito especial, que é um dos meus jornalistas musicais preferidos, se não o preferido, e músico nas horas vagas, Lucas Vieira. Se apresenta aí pra galera. Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia, dependendo de quando vocês estão ouvindo. Pepa, amigo aí de muitos anos, um prazer estar aqui com você. É isso, sou jornalista musical, muito de vez em quando, nas horas muito vagas, sou músico, e tô aí hoje para bater esse papo com vocês. Sou da Serra, sou nascido em Cordeiro, apesar de hoje residir no Rio, e tamo aí. E acho que a gente pode começar falando sobre essa relação, né, de você enquanto uma pessoa da Serra que vem de Cordeiro e também tem uma relação com Friburgo. Queria saber como é que a música entrou na sua vida, como é que você começou a sua relação com a música, né, e depois a gente vai para esse lado mais geográfico da conversa, digamos assim. A música acho que entrou na minha vida, eu tenho uma lembrança muito, muito bacana, assim, de um primo meu, Matheus, também jornalista, embora não seja da área musical, que ele é 9 anos mais velho que eu. Ele tocava violão, assim, na casa dos meus avós e tudo, assim, morava do lado. E de ver ele tocar e de gostar, assim, com meus 6, 7 anos, começar a me interessar, assim. Mais novo que isso, eu lembro de ter comprado a fita dos Mamonas Assassinos, que tá aqui em cima, em algum lugar ainda tenho ela. Eu ouvi bastante, assim. Mas aí foi isso, assim, eu lembro de ouvir o Matheus, de achar a música uma coisa muito legal, mas de, tipo assim, não ter, tipo assim, meus próprios CDs, minhas próprias fitas na época. E aí, na adolescência, assim, pré-adolescência, comecei a ouvir muito Charlie Brown Jr., naquela época ele que estourou o acústico e tudo. E com 13 anos, que eu virei assim, muito fã de Legião Urbana, foi quando eu comecei a fazer aula de baixo, a fazer aula de violão, que aí foi quando o negócio começou a ficar mais sério, assim. Então, assim, meu contato com a música, acho que esse é os primeiros contatos, assim. Aí você começou a fazer aulas em Cordeiro, virar músico ainda em Cordeiro? Foi em Cordeiro. Tinha uma escola de música, acho que o nome era Som Profundo, era mais ou menos perto da minha casa, assim. E ali eu tive as primeiras aulas de baixo. E aquela coisa, né, a gente adolescente, não era tão barato comprar um baixo, levei tipo, quase 2 anos para comprar o meu, tocava baixo no violão. Então, assim, olhando uma cifra ou outra, vendo uma coisa comigo, outro, fui aprendendo assim, aos pouquinhos e desenrolei um pouco de violão também. Aí, então, você começou a ter contato com a cena musical de Cordeiro, por mais que ela não tenha tanto, né? A gente teve essa conversa com o Rafael, que é nosso amigo em comum, né? Aí da sua cidade, né? Apesar dele ser niteroense, né? Uma coisa que eu descobri na entrevista, inclusive. Tinha esse êxodo, né? De ir para Friburgo para viver a cena musical de Friburgo, né? E aí eu queria que você contasse um pouco da sua parte dessa história, né? Eu comecei a me aproximar mais dos músicos depois que eu comecei a fazer aula de baixo, né? Assim, Cordeiro, nessa época, cara, ali 2006 até mais ou menos 2010, talvez 2011, ainda tinha uma certa cena, assim.
Tinha bandas como Tétano, que era do André, irmão do Rafael, a Madre, Midian, que era outra banda que acho que o Rafael chegou a tocar, que era uma banda de metal. Tinha muita... Metal era um negócio meio forte, assim, em Cordeiro. Mas, assim, quando a gente queria ver um outro show diferente, por exemplo, Fora do Eixo rolava em Friburgo. Acho que já na época o Rafael tava morando aí. Sim. Tinha algumas outras coisas que a gente realmente tinha que ir pra Friburgo. Festival de Inverno, que sempre teve show, assim, pra mim foram históricos e tudo. Então, tinha essa coisa, né? Em Friburgo acontecia mais coisas realmente. Cordeiro tinha um evento forte que as bandas locais se apresentavam, que era a exposição, né? Exposição agropecuária de Cordeiro, agora tá um pouco... Enfim, tem uns 3 anos que não acontece por conta da pandemia, né? Quase 3 anos. Mas tinha isso, né? Meio que juntava esses dois locais, e Friburgo acho que tinha uma cena realmente mais forte, até por ser uma cidade um pouco maior, tinha mais bandas e tudo, e acontecia isso. Foi aí que a gente se conheceu, né? Acho que a gente se conheceu através do Rafael, inclusive, né? A gente era adolescente, devia ter uns 16 anos, a gente tem a mesma idade, né, basicamente. Começou a conviver nessa cena que era basicamente só rock, né? Assim, rock intenso, né? Depois que talvez tivesse um pouquinho mais de diversificação, né? Sim. Nessa época era bem mais rock, realmente, assim. Teve a Madre, acho que o Vazio já tocava. Tinha Sim. a Build, que era do João Clemente. Isso, esses festivais eu lembro que tinha essa coisa interessante de trazer o banda de outros estados, né? Eu lembro muito que veio o Grão Mostarda, que na verdade é da capital, né? Do Rio. Sim. Tocou em Friburgo, eu me lembro. Esse dia foi histórico. Que era de Cordeiro, que eu esqueci. Pois é. O Soulfry também tocou em Friburgo, eu lembro. A banda de Cordeiro também que fez bastante coisa interessante, assim. Eu lembro do Zeburex, que era do Pedro Friedrich, que também tocou na Madre. Folhas no Quintal. Várias bandas assim, né? E Friburgo era esse lugar onde rolavam esses shows. E aí eu lembro que, veio o Black Drawing Sharks, tocou em Friburgo. Mini Box Lunar, que é uma banda que acho que tá até retomando as atividades. A banda da Amapá tocou em Friburgo. Porcas Borboletas. Eu tava lá também. Assim. Esse dia foi muito incrível, cara. Sim. Foi lá no Sesc. Canastra também, aqui do Rio, tocou lá. Turma do Barba, dos Hermanos. Então, assim, a gente via coisas que eram difíceis de assistir, né? Imagina, a gente ainda tinha loja de CD, que ainda era uma grande coisa, mas não passava tanto disso, assim. Verdade, e nesse momento tava rolando bastante coisa, era muito legal. Altas nostalgias, né? Inclusive eu tenho CDs até hoje, assim, eu comprei CDs dessa época, assim, daqueles que vendiam no final do show, né? E aí como é que você foi indo desse caminho de ser um frequentador de cena musical, de ser um entusiasta de música para virar jornalista musical? Como é que foi a sua trajetória? Então, teve essa coisa, né, de eu gostar de tocar, fiz parte de praticamente 3 bandas, e assim, fazer muita jam com os amigos lá em Cordeiro e tudo. E assim, eu queria muito ser músico, né? Tem até hoje uma série de dificuldades em seguir uma carreira de músico profissional e tudo. E minha família também não achava essa a grande ideia. E eu sempre pensava, tipo assim, como que eu posso ter alguma carreira relacionada à música sem ser músico? E aí acabou que, tipo assim, no final do primeiro ano do ensino médio, ali, 2009, eu criei um blog, que você deve lembrar, que era o Discopédia. Ali até mais ou menos 2011, eu escrevia basicamente sobre discos clássicos, né? Resenhas. Não considero aquilo que fazia como crítica, mas escrevia as resenhas dos discos que eu gostava, assim, e publicava nesse blog. E aí, tipo assim, comecei a pensar, de repente isso é um caminho, né? Sim. E aí, tipo, no ano seguinte, assim, eu comecei a apresentar um programa na Rádio de Cordeiro, e meses depois o Discopédia saiu do blog e também virou uma coluna semanal na Voz da Serra, né? Que é o jornal de Friburgo. Pode crer. Então eu falei, de repente a inclinação é essa. E aí foi, quando eu terminei o ensino médio, comecei a cursar a faculdade, ainda aí em Friburgo, eu terminei aqui no Rio, mas comecei aí na Cândido em Friburgo, depois passei para Estácio, e foi isso, sempre me direcionando para o jornalismo musical e indo para outras áreas quando precisava, quando aparecia oportunidade, até para ter uma espécie de diversificação, conseguir outros caminhos também, né? Bom, eu dei uma acompanhada, assim, nos projetos que você participa, eu me amarro no Desconversa. Gostei muito de conhecer a Rádio Graviola também. Eu queria que você desse uma leve explicada como é que você chegou nesses portais ou como eles funcionam também. Eu fiquei curioso, porque eu vi que a Rádio Graviola ela tem uma relação direta com uma das revistas que você escreve, ou vice-versa, não tem uma coisa assim? Sim. Vou meio que por partes, assim. O Desconversa, ele surgiu em 2018, né? Logo ali depois das eleições, eu estava na segunda metade já da minha pós-graduação, sou pós-graduado em jornalismo cultural. E eu tava, tipo assim, muito mal pelo resultado das eleições, primeiro impacto, assim, o que vai ser. E, cara, eu tava desempregado, tava em casa, assim, então, preciso fazer alguma coisa pra distrair, pra botar em prática as coisas novas que eu tô aprendendo e tudo. E aí um amigo meu tinha me convidado pra escrever num site dele, que chamava Revista O 15,
E aí falou, pô, faz uma coluna falando de disco, eu sei que você coleciona, que você gosta. Eu comecei a fazer a coluna e criei um perfil para divulgar os textos e também para... Falei, vou aproveitar que já vou criar, vou falar as coisas da minha coleção, dar umas dicas, fazer alguma coisa assim. Aí começou nisso, quando foi em 2019, o William de Abreu e o Vitor Silveira, que são meus parceiros lá, a gente conversou, eles queriam fazer um podcast, falei, vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer isso também, mais coisas. A gente fez o Desconversando, que é o nosso podcast, e transformou o Desconversa num site, então a gente começou a ter colaboradores, colunistas, ter textos maiores, assim. E hoje é isso, o Desconversa é um portal, uma página de produção de conteúdo sobre vinil e sobre música também. A gente fala muito de música contemporânea, fala sobre os lançamentos. Então, meio que é o nosso portal, assim, o lugar que a gente produz essas coisas. E o Desconversa, eu sou amigo do Vitor e do Will também, porque a gente se conheceu na Baratos da Ribeiro, que é uma loja aqui do... Que maneiro. Muito legal, assim. E lá eu também conheci a Val Becker, que é a diretora, proprietária da Rádio Graviola. E aí a gente sempre começou, um dia você tem que fazer uma coluna pra rádio, um dia você tem que fazer uma coisa com a gente. E aí que nessas conversas acabou que eu me tornei colunista, né? Hoje tem uma coluna de crítica musical que chama Fora da Agulha. Botei esse nome porque são coisas, lançamentos, coisas que eu ouço fora do vinil, né? Era isso que eu ia perguntar. Eu tinha achado que era isso mesmo. Sim, e aí foi bem isso, eu cobri bastante coisa que saiu em 2021. E junto com o Fora da Agulha a gente decidiu transformar o Desconversando num programa da rádio também. Então ele é publicado lá no stream, e isso foi em 2021, no começo de 2021. E a rádio também é parceira da revista 440 Hz. Então acabou rolando essa ponte. Eu conheci o Fernando, que é o editor, e comecei a escrever para eles no ano passado também. Lá eu escrevo, normalmente são reportagens, algumas entrevistas. Eu já fiz crítica também, algumas coisas de notícias de lançamentos. Basicamente isso, o repórter da revista. E aí também no ano passado foi um ano bem cheio, assim, profissionalmente. Comecei a contribuir com a revista Balaclava, sou repórter deles também. Escrevo para o site, também para a revista impressa. E para a Noise também. Estou fazendo os frios para a Noise, que, para quem não conhece, é uma revista que é um clube de assinatura de discos de vinil. Meu primeiro texto foi publicado no lançamento do álbum da Lineker, que saiu no final do ano passado. Isso eu vou ler ainda, porque eu miguei pelo seu Linktree do Instagram, né? Eu acho que a Noise ele não tá ali, né? Porque na verdade a Noise sai só na revista impressa, né? Ela não tem, então você não coloca, porque não tem online pra galera ler. Pode crer. Fiquei curioso para entender como é que é a dinâmica do Desconversa, como é que ele funciona em relação ao canal de YouTube, ao Instagram e a participação na Rádio Graviola. Como é que funciona essa dinâmica? Então, o site acaba sendo nosso principal produto, né? O ponto de encontro de tudo, assim. A gente usa as redes principalmente para divulgar as coisas que saem no site e coisas que a gente acaba fazendo eventualmente em outros lugares. Por exemplo, o programa na rádio. O programa é sempre gravado, a gente nunca apresentou ao vivo, assim. Aí a gente grava, o Vitor é o editor, e a gente manda a versão para a rádio, sempre sai primeiro com eles, por ter o horário fixo, só ser naquele horário e tal, e depois que sai a gente coloca as sextas-feiras no streaming. Mas normalmente o episódio é bem parecido, assim, uma vez ou outra que tem uma alteração, assim, mas no geral é o mesmo episódio. O YouTube a gente está até um pouco parado porque a gente usou ele muito para fazer as lives. No começo da pandemia a gente fez muitas entrevistas, assim, muitos bate-papos com colecionadores e tal, e a gente não produz vídeos próprios para o canal, assim. Então, como nesse último ano eu fiquei um pouco apertado de horário para tocar as lives, acabou que o canal tá um pouco parado, assim. Mas, para quem ainda não conhece, tem muita entrevista gravada lá com a galera muito legal, assim. Vale a pena dar uma olhada no conteúdo também. A gente já falou bastante sobre a sua trajetória enquanto pesquisador, enquanto jornalista. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o único projeto musical que você gravou até hoje, que é justamente com o que a gente já falou, o João Clemente, né? É o Morgan Street. Tem uma coisa curiosa, assim. O Morgan Street foi o seguinte, eu conheci o João também nessa época do coletivo Serra Elétrica, essa época que eu ia muito aos shows em Friburgo e tal. E a gente ficou muito amigo, né? Depois foi ele que fez a ponte para eu ter a coluna na Voz da Serra, depois a gente acabou trabalhando junto na época que fui estagiário lá. Então a gente ficou muito próximo, assim. Por esse período que eu morei em Friburgo também, acabei fazendo muitos amigos. Quando eu vim morar no Rio, que eu tinha férias no trabalho e tal, eu costumava, ficava em Cordeiro, tirava 1 ou 2 dias e ia visitar os meus amigos aí em Friburgo, né? Ia ver a galera. E aí, numa dessas idas, assim, a gente foi, almoçou junto com o pessoal, assim. E aí, no fim das contas ali, conversando com a coisa, só sobrou eu e o João. Ficamos só nós dois, assim, na mesa. Ele falou, pô, vamos lá pra casa, ficar lá de bobeira, a gente toma um negócio, bebe uma cerveja. Eu falei, vamos.
Aí eu fui pra casa dele, tipo assim, a gente pôs sobre e falei, pô, vamos fazer uma música? Eu falei, vamos. Aí a gente foi pro estúdio dele lá, o João tem um estúdio maneiríssimo em casa. Aí eu peguei a guitarra dele, tinha guitarra, tinha baixo as coisas, eu comecei a fazer, toquei 2 notas assim, e ele falou, cara, grava umas coisas que depois eu vou editar, vou transformar isso numa música. Eu falei, beleza. E aí foi a primeira música que a gente fez, que foi a Let There Be Wonders, e também a gente não tinha assim nem ideia de ser em português, em inglês, tanto que tem uma música em inglês e outra em português, né? E aí foi meio que isso. A gente fez essa música, eu toquei baixo e guitarra, o João tocou bateria, cantou, fez a letra, e não lembro se tem algum teclado agora, mas assim, tirando guitarra e baixo, o resto é tudo com ele. E a gente falou, vamos dar um nome pro projeto, a gente ficou pensando o que ia ser. E aí o João sugeriu esse nome que vem de um livro do Edgar Allan Poe, né? Que é Assassinatos na Rua Morgue. Pode crer. E aí eu falei, maneiro, esse nome é legal, assim. Aí a gente colocou na internet. E aí meio que virou isso, assim, o projeto, sabe? No ano seguinte, 2018, eu fui de novo e falei, não, vamos fazer outra música da Morgue Street. Só que a gente não terminou até hoje, por isso que tem esse hiato. Pode crer. Uma de 2017, a outra de 2019, que é Vasos Vazios, né? E essa tem uma outra história, que foi assim, o João fez a música, falou, cara, eu fiz essa música aqui de bobeira em casa, acho que tem mó cara da Morgue Street, faz uma letra. Aí eu fui e fiz a letra e ele gravou. Assim, eu gostei muito da experiência dessas 2 músicas, assim, e a gente se dá muito bem, né? A questão que ficou pior foi, com a pandemia, nunca mais foi Friburgo, sabe? Então a gente não conseguiu mais finalizar essa música, mas a gente tem algumas ideias, coisas que a gente ainda não botou em prática. Espero que em breve a gente consiga colocar mais coisas aí na pista. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que te acompanham no seu trabalho, te seguem, assim, alguma coisa para finalizar? Agradecer primeiro o convite de estar aqui no Serra Grooves, um prazer. Parabéns aí pelo trabalho. Agradecer a todo mundo que me segue. Para quem quiser conhecer meu trabalho, é @VieiraRLucas no Instagram. Estou nas revistas Noise, 440 Hz e Balaclava, na Rádio Graviola e também no @Desconversa. Lá vocês encontram os links do projeto. É isso, agradecer a todo mundo e lembrar para quem puder tomar vacina, ouvir cientista e não ouvir fascista. Fundamental. Você não precisa nem ser jornalista para mandar um recado desse, né? Dever nosso espalhar a informação correta, né? Agradeço muito aí a sua participação, Lucas. E aí, em outras oportunidades que a gente puder ter conversas mais longas, por favor. Valeu. Valeu, galera. É nóis. Esse foi o nosso papo com o Lucas Vieira. Agora, para terminar, conversamos com Dalmo Latini, um dos fundadores das queridas Trupe Família Clow e a banda Punk Circus, que promovem espetáculos misturando as artes circenses com a música. Seu último lançamento é o single Malabares, do qual falamos agora também na nossa última conversa deste episódio. Estou aqui com um grande amigo das antigas aí, professor, palhaço, ator, músico, nosso querido Dalmo Latini. E aí, Pepa, beleza? Salve, salve. Fala, galera. Obrigado pelo convite, cara. Tá aqui trocando ideia contigo. Sempre um prazer, com certeza. Vamos começar, então, contando um pouquinho aí pra gente o começo da sua relação com a música. Então, Pepa, na verdade, comecei a me interessar pela guitarra, né, que foi o primeiro instrumento, com 13 anos, né, moleque, né, ouvindo rock and roll. Logicamente, a guitarra sempre chama muito, né, ouvindo Hendrix, ouvindo Slash, os guitarreiros, né, os caras que marcaram, né. Então foi nessa época, cara, mas assim, de fato, trazer a música pro meu trabalho profissional veio bem depois, né. Eu nem me considero músico, na verdade, eu sou um palhaço que toca, né. Então no circo, por exemplo, eu toco um pouco de acordeon, mesmo tendo conhecido esse instrumento e estudado meio que por minha própria conta, então eu não domino esse instrumento, né? E já na Punk Circus, sim, aí eu faço as composições utilizando a guitarra, né? A palhaçaria, ela meio que traz, assim, a gente acaba utilizando várias ferramentas para chegar ao nosso público e chegar ao riso desse público, né? Então, o palhaço é aquele que faz um pouquinho de cada coisa, né? Não é bem um especialista. A especialidade do palhaço, na verdade, é fazer rir, né? Então, dentre outras coisas, emocionar, questionar, né? Então, na verdade, eu tenho intimidade com o kazoo, com outros instrumentinhos, o ukulele, né? E, enfim, coisas que a gente utiliza em cena, né? Na verdade, o instrumento que eu conheço mais é a guitarra, e mesmo assim, eu não sou, digamos assim, um especialista, né? Eu tive professores incríveis, mas assim, eu nunca me dediquei a fundo, de verdade, a essa arte. E, ironicamente, a música se tornou muito importante, porque agora o meu trabalho de palhaçaria tem tudo a ver com a música, né?
resgatei essa guitarra que estava meio esquecida para poder desenvolver as ideias de cantar e tocar. Recentemente eu fiz uma composição para Muda Outras Economias, fizemos um ska. Aí depois surgiu o convite, a gente acabou fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito. Fiz em parceria com um amigo, que foi um samba. E eu gostei muito da experiência, porque é um universo de possibilidades, né? E aí a gente conversou com pessoas que realmente fazem samba e que estão habituadas a esse universo, e a gente acaba aprendendo muito com elas, né? Enfim, e a punk é justamente isso, né? Essa mistura de palhaçaria e música autoral. Faço a guitarra que eu consigo, sonhando em ser os guitarristas que eu assisti, né? É uma brincadeira de palhaço, né, velho? Uma das perguntas que eu ia te fazer era como é que tinha sido essa experiência, né, de fazer um samba, né, de passar por um gênero que não é tanto o seu campo, né, de atuação. Conta um pouco mais sobre como é que foi essa experiência com o João Carlos Artigos. É um diretor importantíssimo pra gente, né? Ele é palhaço. Ele foi do grupo Teatro de Anônimo. Recentemente ele trabalha solo. Inclusive a família Clou, que é a trupe, né, que eu tenho com a minha família, surgiu do encontro nosso com ele e com o Márcio Libar, que é um outro palhaço genial, um cara fantástico, que inclusive deu o nome à família Clou. Então, assim, a gente volta e meia a gente está trocando ideia, tá pensando coisas juntos, projetos juntos. E surgiu uma ideia no início de fazer o ska, né? Ele me encomendou uma música para esse projeto. E aí eu botei essa pilha, vamos fazer junto, cara. Fizemos em vídeo, em período de pandemia, né? Então eu tocava uma parte do que eu havia pensado, ele mandava alguma coisa escrita, a gente trocava ideia, tentava encaixar. E no final, cara, foi uma música bacana, que é o Criadores do Impossível. A música começa dizendo: se um outro mundo é possível, é claro que eu vou experimentar, né? Os músicos, os poetas, os artistas, eles não estão muito satisfeitos com o mundo que a gente vive, né? E a gente acaba tentando jamais. E aí a gente acaba tentando sim viver num mundo ao contrário, num mundo que vá contra essa realidade que não é justa, né? Essa realidade que oprime, que mata. Então, assim, depois dessa experiência bem sucedida, né? Que foi a música Criadores do Impossível e tal, que, a galera gostou, ele botou essa pilha, vamos fazer mais uma. Eu falei, vamos, cara, mas agora vamos experimentar uma coisa totalmente diferente. E aqui em casa a gente já tem esse hábito, cara, de, apesar de eu curtir muito o rock and roll, mas a gente sempre ouviu de tudo, sabe, cara? A gente ama Chico César, a gente ama Zé Cabaleiro, Chico Buarque, Lia de Itamaracá. A gente tem uma formação de ouvir música boa de todos os tempos e todos os estilos, chorinho, hip hop. Então, nossa, cara, acho que o hip hop, ele nesses últimos tempos, né, cara, que a gente tem vivido aí, o hip hop pôs a cara, né, velho? Rock and roll meio que decepcionou, né? O hip hop não, o hip hop pôs a cara e disse que a gente não tá de acordo com isso que a gente tá vivendo, né? Então, cara, a gente sempre ouviu aqui muita coisa diferente, sabe, velho? Aí eu compus o samba com certo receio, porque é um terreno muito novo pra nós, né? E a gente também não queria ser desrespeitoso com o próprio samba, né? A gente queria falar, vamos tentar fazer alguma coisa que seja respeitosa, que seja honesta. E foi legal, cara, foi super bem recebido. A brincadeira era a gente pegar projetos que fazem parte da Muda e tê-los na letra da música. Então, na letra todinha, tem uma brincadeira com as palavras ali que remetem a vários projetos desenvolvidos pela Muda. Quem conhece o trabalho deles, mata na hora. Fala, caramba, cara, tá aqui, tem outro escondido aqui, tem mais uma ali. E pra quem não conhece, a música vai rodando, né? E funciona. A gente gravou o clipe aqui em casa, com a participação da Bisa. Foi super bacana, que na verdade não era a pretensão fazer um clipe, né? Era brincar um pouco com as imagens e durante a música eu pintei um painel com minha companheira Thalita, a gente construiu aqui um visual e esse visual foi gravado, produção do início ao fim e depois a gente acelerou. Então foi bem bacana, cara, assim, essa experiência. O nosso som, ele não é só um som, o nosso som ele tem todo um trabalho cênico também, de palhaçaria, que envolve essa brincadeira que é a Punk Circus. Então, a punk, ela acaba funcionando melhor num ambiente onde as pessoas estão assistindo esse show. Por isso que o nosso show não tem 2 horas, ele tem 1 hora só, porque é uma peça, né, como se fosse uma peça de teatro, né? Sim. É um show de palhaçaria com música, né? Então, a gente entende que nosso autoral, ele não vai caber em qualquer lugar. Tem lugares que já preferem esse tipo de trabalho. Fala, não, mano, eu quero ter o trabalho porque ele é autoral e ele é cênico. Tem uma banda, cara, que a gente tá tendo o maior prazer, assim, uma alegria. A gente vai lançar nosso primeiro single. Essas músicas já rolam há bastante tempo, mas a gente nunca gravou como deveria, né? E agora a gente resolveu, então, gravar essas músicas. Fizemos uma vaquinha virtual e uma galera fortaleceu. E aí esse projeto demorou pra caramba pra sair, porque a gente tinha o maior carinho que ele saísse bacana,
e a gente lança a música Malabares. A gente teve a maior alegria de ter como convidado um cara que eu sou muito fã, cara, que é o Canibal, da banda chamada Devotos. É uma banda lá do Recife, de punk rock. A base deles lá na comunidade de Alto José do Pinho, né? Eles são geniais, bicho. Assim, eles são um trio muito potente, sabe? As letras são fantásticas. E aí eu fico vendo assim como a Devotos, pegando como exemplo, né, do que a gente está falando, transformou, cara, a comunidade deles lá em Recife. Alto José do Pinho teve uma contribuição muito forte da banda Devotos, cara, para se desenvolver e desenvolver todas as outras linguagens, porque eles sempre chamaram atenção para os outros estilos que a comunidade também tinha. Pro samba, pro chorinho, pro hip hop. Então a banda também com uma cabeça, o Canibal tem uma cabeça muito, muito boa nesse sentido, assim, de não só de escrever letras interessantes, mas também de enxergar muito além, sabe, cara? Enxergar a comunidade, a cultura como um todo, né, velho? Então, assim, a gente se identifica muito com essa proposta, cara. Quero que tu veja a Punk Circus nessa versão nova. Anterior à pandemia, a gente teve a oportunidade de participar de uma residência artística. E aí, nessa residência artística, cara, que foi promovida pelo SESC, nós nos encontramos com um diretor chamado Márcio Douglas. Ele é paulista, ele faz o Palhaço Klaus, que é um palhaço para adulto. E aí a gente se encontrou, cara, a gente teve a oportunidade de trabalhar 15 dias com ele, manhã, tarde e noite, onde a gente apresentou o nosso espetáculo para ele, e ele, com esse olhar super bacana, começou a transformar algumas coisas. Perguntou pra gente o que a gente gostaria que mudasse. A gente disse, cara, tudo. A gente pode trocar letras de música, a gente pode refazer uma música, a gente pode refazer uma cena. E aí aquela punk que a galera conhecia se transformou num outro trabalho, com aquela essência, né, da mistura do punk rock e da palhaçaria, que são duas artes que já subvertem a ordem, né? O palhaço é aquele que subverte, né? E a gente pegou esses dois trabalhos, essas duas linguagens, misturamos, e com o olhar do Márcio, cara, eu acho que ele deu potência a esse trabalho, sabe? Então o visual da banda mudou, a forma de estar no palco mudou, o equilíbrio entre as cenas clássicas de circo, as cenas de palhaçaria e a música mudou também. E evidentemente que a gente foi dirigido, rodamos por 5 cidades e aí a pandemia veio. Então quando ele estava amadurecendo na estrada, houve uma interrupção. Então a gente espera agora seguir amadurecendo esse trabalho, né? E paralelo a isso, a gente está montando um outro, que se chama O Sorriso e a Revolução, onde a gente vai ter 2 convidados muito especiais rodando com a gente, cara, que um é o Márcio Sobrosa, da Orquestra Voadora, ele toca trombone. Uau! E trombone de vara, ele vai estar com a gente nessa turnezinha, né? São 9 shows, caso a gente consiga ser contemplado, né, pelo edital e consiga rodar. E o outro é o Michel, da banda Bagunço, que toca clarineta, sax e gaita. Então, assim, a gente vai juntar o Michel e o Sobrosa, que já tocaram juntos, então são amigos. A gente vai trazer o sopro para punk de uma forma, a gente nunca viveu isso, a gente sempre trocou em trio. Em dado momento, a gente tinha o violoncelo do Davi, né, que foi um período muito legal também. E agora, com esses, né, o trio base e esses 2 sopros, a gente vai também trazer uma atmosfera diferente ao show, sabe? Porque a gente tem referências, por exemplo, Mano Tchau, Gogol Bordello, porrada de referência. A gente acha que, trazendo o sopro, a gente pode beber mais nessa fonte, ficar mais livre. Continuar tocando punk rock, mas ao mesmo tempo inserir o ska, música brasileira, enfim, fazer uma grande mistura. Então alguns solos de guitarra vão ser feitos pelo sopro, né? Ou pelos sopros, na verdade, trabalhando juntos. E essa coisa do espetáculo se chamar O Sorriso e a Revolução, né? Essa coisa do sorriso, você percebe que o sorriso, cara, ele une as pessoas, né? Ninguém ri de alguma coisa e se esconde, pelo contrário, né? Você está num grupo de amigos, aconteceu alguma coisa engraçada, você ri e ri para os outros, você divide o riso. Você olha para as pessoas riem também, né? Então, a gente achou também que o sopro, ele traz uma potência, ele joga para cima, né, cara? Ele vai, nesse caso, nesse trabalho, ele pode ter esse papel, né? Então vai ser uma experiência incrível. E também de trabalhar, cara, com 2 músicos que são muito experientes, sabe, velho? Eu acho que os caras vão trazer para nós uma quantidade de conhecimento, de possibilidades que a gente, de repente, não pensou ainda. Muito maneiro. Eu fiquei curioso com o vídeo, média-metragem que vocês conseguiram fazer no início da pandemia. Eu fiquei impressionado. Aquilo tudo de câmera, é tudo câmera de celular mesmo, inclusive os do teto? Tudo celular. Aquilo foi uma coisa impressionante, Pepa, porque foi o seguinte,
O Sesc, cara, quando a pandemia começou a acontecer e tal, nós tínhamos uma sequência de trabalhos a serem feitos. Quando o Sesc nos pagou, mesmo não tendo feito o trabalho, a gente assinou um termo de que a gente faria. E aí o Sesc deu essa liberdade pra gente de dizer, cara, vocês podem criar um produto artístico da punk, não necessariamente precisa ser o show. E aí, conversando com meu filho, o Ian, que é o batera, Ian falou, pai, vamos fazer um curta. E aí, cara, eu tô falando de um curta, mas no momento em que, assim, eu não tinha equipamento nenhum, não tenho conhecimento de edição de vídeo. E aí, nós mandamos uma mensagem para um amigo nosso, que é justamente o Wilson Júnior, da Singularidade, né? Ele falou, mas eu posso dar uma mexidinha no roteiro? Ele falou, pô, claro, cara, a gente tem aqui uma ideia muito simples e tal. Fazer uma animação. Eu falei, você tá de pilha. Eu vou criar toda a animação interagindo com a banda. E aí, cara, ele e a companheira dele, que ficaram com essa coisa do filme, né? Então, ele na direção, na captação, e ela também nas imagens. A gente decidiu que tudo ia ser gravado pelo celular, porque a gente não tinha grana para equipamento de vídeo de alta qualidade e tal. E a gente apostou, então, na criatividade. E tem o som. A gente colocou Circo Fantasma, a Malabares e a Menor Máscara do Mundo. São 3. E foi super maneiro de fazer, cara. Até então, a gente tinha aquela visão de que na pandemia era para filmar a peça de teatro, mas a gente naquele momento, eu acho que o Ian percebeu e logo de imediato ele percebeu, não, pai, a linguagem não pode ser filmar o nosso show, ela tem que ser produzida para o audiovisual, né? Você já deve ter visto uma peça de teatro filmada e uma peça de teatro ao vivo. Quando você vê filmado, parece que aquela coisa morreu. Por quê? Porque o teatro, ele precisa do aqui e agora, né? Tá vivo ali, né? E longe da gente de tentar fazer um filme, né? Foi uma brincadeira. Mas, cara, a recepção do público foi super maneira, velho. Assim, a gente recebeu mensagem de uma galera. E esse encontro, né, Pepa, de potências, né, velho? De pessoas, Tem aquela coisa da gente fazer a gente mesmo, da gente se virar, mas tem também um grupo de amigos gigante que fortalece o trabalho, não só divulgando alguma coisa, mas, assim, sempre tem alguém para dizer, cara, e a punk? Vamos lá, quando é que vai ter show e tal, né? Tem uma coisa curiosa, Pepa, na pandemia, nós produzimos uma camisa. Ela foi desenhada pelo Loud, cara, que até faz as ilustrações do Rato de Porão e tal. Velho, a gente colocou a camisa para pré-venda e a galera do Brasil inteiro fortaleceu, cara. Te mandou camisa para São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Então, muito legal saber que tem uma galera que acompanha o trabalho, sabe, cara? Muito legal, Dalma, muito bacana as coisas que você trouxe para aqui pra gente, altas discussões super bacanas. Queria saber se você tem mais algum recado para dar para as pessoas que te seguem, né, assim, divulgar os projetos e aonde encontrar eles, né? Então, Pedro, primeiro te agradecer pelo convite, né, de estar aqui podendo ter um espaço para falar do nosso trabalho, né, trabalho do circo, trabalho da banda. Segundo, cara, falar para as pessoas que estão ouvindo que simplesmente quando eles seguem o nosso trabalho ou de qualquer outro artista, quando eles divulgam esse trabalho, quando eles marcam a gente numa postagem, isso parece pouco, mas é um absurdo, assim, de como isso fortalece. Faz o trabalho chegar a pessoas que não conhecem ainda, faz com que pessoas que possam levar o nosso show, queiram levar o nosso show para outras cidades, comecem a se interessar por isso. Pedir essa galera que continue apoiando, né, cara? Não só o nosso trabalho, mas o trabalho das pessoas que estão se reunindo para fazer arte, né, cara? Que você possa ser mais generoso. A gente gosta tanto de artistas gigantes, né, cara? De bandas que a gente acompanha, que a gente paga o ingresso para ir ver o show. Mas existem trabalhos na nossa cidade, cara, que precisam de muita força e essa força está ao alcance de um clique, né, cara? Muito obrigado pelo apoio aí, pelo convite. Massa demais, fico muito agradecido, com carinho, né? Eu vou finalizar, cara, com um trecho de uma das minhas letras preferidas de vocês, que é da Menor Máscara do Mundo, que meio que sintetiza muito do que a gente conversou aqui, né? E super se encaixa nesse momento, né? Num planeta com tanta tristeza, fazer rir é a nossa missão. Não importa a sua bandeira, o sorriso é a revolução. Irado, cara. Tamo junto. Vamos revolucionando. Até a próxima, meu querido. Valeu, Pepa. Obrigado, mano. Esse foi o nosso papo com Dalmo. O clipe do samba Afetos, Sonhos e Vida está disponível no canal de YouTube da rede Muda Outras Economias, enquanto o curta Um Show de Outro Mundo, da Punk Circus, está disponível no canal de YouTube do Sesc RJ.
É isso, galera. Esse foi o Serra Grooves. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem nosso podcast nas redes sociais. Procurem e divulguem um trabalho desses e outros artistas. E por fim, gostaria de agradecer mais uma vez ao Dubê pela contribuição na trilha de fundo e ao parceiro Marlon Cardoso pela ajuda na edição, na arte gráfica e na produção da nossa vinheta. Valeu, pessoal. Até a próxima.